Meus irmãos, hoje a gente vai continuar nossa leitura do Evangelho de Marcos a partir do capítulo 10, versículo 17 a 31, tá bom? Deixa eu colocar esse texto em contexto, já a partir de uma anotação minha que vai aparecer na tela de vocês. Esse texto ele vai falar de questões materiais, a gente vai ver, é um texto fortíssimo, mexe com a gente o tema que Jesus trata com o homem especificamente, nessa narrativa que Marcos expõe aí a respeito desse acontecimento, e falando de bens e escolhas na nova comunidade do reino de Deus. Lembra que Jesus está a partir de quem ele é e da obra que ele fará, ele, né, que já fez, falando hoje, mas ali ele ainda faria, ele estava construindo uma família também. Lembra disso? Ele estava construindo uma comunidade do Messias, que era ele mesmo, comunidade messiânica. E um dos nomes dessa comunidade messiânica, mais comum para nós aqui hoje, é a igreja. Tá? Então, a igreja, ela não é, a princípio, uma instituição, né? Ela é um organismo vivo, é um corpo, o corpo do Cristo, ela é a comunidade messiânica, a comunidade de Deus ali, tá certo? Então, como que deve ser o relacionamento das pessoas dessa comunidade com as questões materiais, com as expectativas da eternidade? Então, basicamente, é isso que o texto de hoje vai falar. Preste muita atenção, é um texto confrontador para a sociedade moderna, para o momento que nós vivemos, o mundo que nós vivemos. Então, preste bastante atenção, deixe o próprio Espírito de Deus ministrar o seu coração através dessa leitura e de algumas explanações, tá bom? Então, primeira coisa, vamos colocar aí o texto, né, que nós vamos ler, dentro do contexto. O que é isso? Eu vou puxar um pouquinho da semana passada que a gente viu nessa anotação. Vamos lá. Então, o texto tem contexto. Semana passada a gente viu Jesus lidando com questões relacionadas ao divórcio, então a mulher, as esposas e crianças, isso no capítulo 10, de 1 a 16. Tinham uma condição social inferior, a gente viu isso. E Jesus as elevou na nova comunidade de Deus. Agora, Jesus se volta para questões relacionadas à riqueza, tá? De riqueza e pobreza materiais. O rico em questão, a gente vai ver, ainda que tenha esse rico, no caso aqui, olha, gente, ele tinha altos padrões morais, mas ele opta pelas coisas terrenas em lugar das celestiais. E mais uma vez, observamos que o dinheiro e os bens materiais podem ser grandes empecilhos para os valores do reino de Deus. Então, este vai ser a temática do texto aí e a gente vai ler com vocês, tá ok? Então vamos lá no capítulo 10, versículo 17. Marcos começa narrando, aí ele diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem, vamos definir quem é este homem, né? Aí eu grifei ali algumas ações desse homem. Ele correu, ajoelhou, perguntou. Então, tem algumas ações que esse homem fez. Quem é esse homem que Marcos está contando a história dele? Vamos lá. Esse homem, ele é comumente, né, de forma comum aí, conhecido como o jovem rico, tá? Então, esta é a passagem de Jesus, uma conversa que ele tem com um jovem rico. Ou, alguns casos, melhorando a definição de quem ele é, um jovem governante rico. Por quê? Porque em Mateus também conta essa passagem e Lucas também conta essa passagem. Em Mateus diz que ele é um jovem e Lucas diz que ele é um governante. Sua riqueza é mencionada pelos três evangelistas. Então, olha lá, Marcos trata ele como um homem rico, né? Gente, me perdoe aqui, meu cachorro está me dando trabalho aqui. Vou ver se eu consigo dar conta dele aqui. Filho, tranca ele aqui para dentro, para ele não...
É live caseira mesmo, gente. Você vê que até o cachorro entra na história aqui, né? Então vamos lá. Então, voltando, Marcos menciona esse homem como um homem rico. Mateus o menciona como um jovem. E Lucas o mencionam como um governante. Então, na verdade, cada um destaca uma característica dessa pessoa, juntando aí a narrativa dos três evangelistas. Nós temos, portanto, quem é esse homem? Um jovem governante rico, cuja riqueza é destacada pelos três evangelistas, ok? Aí definimos quem é esse homem. Então, pondo Jesus a caminho, então, um jovem governante rico, vamos melhorar aí para a gente entender, correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, olha lá a pergunta do jovem para Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste muita atenção aqui nessa palavrinha aqui, ó. Bom mestre, que Jesus vai falar, mas aqui, ó, que farei? O que farei para herdar a vida eterna? Por quê? Porque esta é a condição do ser humano. Ele acha que ele pode fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Preste atenção. As pessoas, então, nós temos uma humanidade cheia de religião. Religiões que tentam ligar as pessoas a Deus. Fazer coisas, fazer alguma coisa para herdar a vida eterna, para herdar um tipo de salvação. Cada religião tem um termo diferente para classificar o que no cristianismo é chamado de vida eterna, uma salvação eterna. As outras religiões falam de outras formas, mas que dão a entender também um tipo de estado de plenitude existencial. Então, todas as religiões, elas tentam fazer, ou através de ritualísticas, de modo de vida, estilo de vida, porque elas acham que fazendo alguma coisa, elas vão herdar a vida eterna ou o tipo de salvação que elas pregam. Este jovem judeu também pensava isso. E tem muitas pessoas até hoje que também pensam que pode fazer alguma coisa para ser salvo. E este é um grande equívoco. Inclusive, o cristianismo não pode salvar ninguém, nenhuma religião, a não ser o próprio Deus, do jeito que ele criou um mecanismo para salvar, redimir e resgatar a humanidade através de quem? Do Cristo, o Filho de Deus. Tá? Então, o caminho de salvação não é uma religião, é uma pessoa e é uma obra que foi feita por essa pessoa na face da terra e que vai voltar e concluir coisas. Gente, isso é muito importante para o que a gente está conversando. Então, vamos voltar nesse jovem governante rico. Ele pergunta, bom mestre, né, para Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu. Primeiro, Jesus fala o seguinte para ele, por que você me chama de bom? Aqui é interessante porque nós sabemos que Jesus era bom. E bom em todos os sentidos, inclusive como filho de Deus, ele tem a bondade do próprio Deus, mas ele quer corrigir um equívoco, talvez, no coração do jovem. O jovem se aproxima dele, um jovem rico, governante, de boa índole, nós vamos ver, que guardava os mandamentos. Provavelmente, ao chamar Jesus de bom, eu fiz esse destaque aqui e vou ler, ao chamar Jesus de bom, ele está se colocando como que na mesma categoria de Jesus. Olha, Jesus, bom mestre, nós que somos homens bons, o que eu faço para herdar a vida? Existe uma fala, talvez, de identificação, né, dele se considerar, porque você vai ver o que ele responde para Jesus. Ele responde, eu tenho feito tudo isso. Faço certinho isso aí que você está me falando. Mas aí Jesus mexe um pouquinho com esse conceito de bondade e pergunta para ele, fala para ele, ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Então, provavelmente, o homem a se dirigir a Jesus desse modo, ele também se considera, como eu disse, um homem bom, que fala com alguém semelhante a ele. Jesus deseja mostrar que, para estar em ordem com Deus, ninguém se concentra em sua própria bondade. Presta atenção.
para estar em ordem com Deus. Na palavra que Paulo vai usar aos Romanos, para ser justificado diante de Deus, não é possível se concentrando na própria bondade. Só existe bondade em Deus a fim de salvar. É isso que Jesus está colocando dentro do contexto que ele perguntou. O que eu farei para herdar a vida eterna? Ninguém é bom, só Deus é bom. Então, dentro dessa temática da vida eterna e da salvação, não existe nunca bondade humana suficiente que nos coloque numa situação de herdar a vida eterna. Acompanhe comigo. A salvação vem somente de Deus. A salvação vem somente de Deus, o único que é bom. Então, vamos prosseguir a conversa. E Jesus continua no versículo 19. Fala para o rapaz, o jovem governante rico. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Jesus está citando coisas dos 10 mandamentos. Então Jesus fala, você conhece os mandamentos. Aqui Jesus volta a atenção do jovem rico para a responsabilidade ética expressa pelos 10 mandamentos. Por que Jesus faz isso? Porque essa foi a pergunta do jovem. O que eu tenho que fazer? Como o homem deseja saber o que pode fazer, Jesus lhe apresenta as ações que são esperadas, não é dele, esperadas de todo o povo de Deus. Então tá bom, é como se assim, deixa eu colocar o que se espera de qualquer cidadão da comunidade judaica que tinha um pacto, uma aliança com Deus, descrita inclusive ali no Antigo Testamento, tudo bem? Olha, se espera que você cumpra os 10 mandamentos. E que você não mate, que você não cometa adultério, que você não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude, que você honre seu pai e sua mãe. Aí olha o que esse jovem governante rico responde. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Então ele fala assim, mestre, os mandamentos que você está me falando, eu tenho observado, eu tenho sido fiel a eles e a Deus através deles, desde a minha juventude. E Jesus, meu irmão, olha que coisa interessante, como que Marcos narra esse momento. Jesus, olhando para ele com amor. Olha só, Jesus ama esse jovem, se compadece dele. Estende graça e misericórdia, porque Jesus queria realmente mostrar o verdadeiro caminho da salvação e da vida eterna para esse jovem. Mas há uma complicação na vida desse jovem. Apesar dele ser uma pessoa rica, governante, ética, uma respeitada na sociedade, religiosa, cumpridora dos mandamentos da lei, faltava algo que Jesus vai tocar na vida desse jovem extremamente forte que a gente vai ver. Uma coisa lhe falta. O homem considera que foi fiel em guardar os mandamentos zelosamente desde sua juventude. Não se trata, olha que interessante aqui, não se trata, gente, de arrogância do rapaz jovem. Não é uma arrogância, ele está simplesmente constatando. É um fato e Jesus não diz para ele, não desmente o rapaz. Jesus não fica bravo com ele porque ele achou que ele era um cumprido. Não, Jesus olha para ele com amor, né? Estende, porque existia provavelmente sinceridade. Se não houvesse, como os fariseus, Jesus iria confrontar esse rapaz. Não se trata, portanto, de arrogância desse jovem, nem hipocrisia, pois Jesus responde com amor à sua sinceridade. O homem não afirma ser sem pecado, é diferente. Mas ele afirma ser o quê? Observador, fiel aos mandamentos. Ele imagina que se aproxima de Jesus com a consciência limpa. A despeito disso, apesar disso, preste atenção, Jesus revela que o homem não esquadrinhou
Não foi lá dentro do coração, das regiões mais profundas de seu coração, e mostra o quanto os bens exercem domínio sobre a vida dele. Pronto, aqui está o negócio. Meu irmão, tinha algo na vida desse jovem que era maior, que exercia domínio sobre ele mais do que Deus, que era mais importante para ele do que Deus, que era mais importante para ele do que a vida eterna. E Jesus vai mexer nisso. Jesus vai expor o coração desse jovem. Jesus exige que ele tome atitude radical. Precisa renunciar àquilo que o afasta de Deus e da vida eterna, seus bens terrenos. Olha só. Meu irmão, talvez na sua vida não são os bens terrenos que ocupem o teu lugar. Talvez seja outra coisa e você tem que sondar. O que Jesus está falando é que Deus não aceita que nada ocupe o nosso coração. Em primeiro lugar, tem que ser o reino dele, as coisas dele, a palavra dele, o evangelho dele, a vontade dele, o propósito dele. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas lhe são acrescentadas. Existia algo. Esse algo que compete com Deus no coração do homem são ídolos. Lembra que ídolo não é só estátua de barro pendurada numa parede. Ídolos são qualquer coisa que ocupe a prioridade da sua vida e do seu coração. Se aquilo é mais importante para você do que Deus, aquilo é um ídolo que Deus vai requerer de você lançar fora da sua vida. Certo? Lembra a história de Abraão? Isaac era um prometido. Deus deu a Abraão o filho Isaac. Deus foi testar Abraão e, de alguma forma, ver se Isaac não tinha ocupado o coração de Abraão mais do que o próprio Deus. E Abraão prova que ele ia obedecer a Deus, mesmo que tivesse que sacrificar Isaac. Aqui no caso desse jovem, o Isaac dele eram os bens materiais. E aqui ele falha em sacrificar o seu Isaac. E na minha vida? E na sua vida? Qual é o seu Isaac? Qual é o Isaac que ocupa o coração e que pode se tornar um ídolo? Os ídolos podem ser até as bênçãos de Deus. Pode ser coisas que Deus nos deu. Coisas que são coisas boas, mas que não podem ocupar o primeiro lugar na nossa vida. A religião pode se tornar um ídolo. A família pode se tornar um ídolo. O seu filho pode se tornar um ídolo. Né? As coisas materiais, com muita facilidade, podem se tornar um ídolo. O dinheiro pode se tornar um ídolo. A beleza física, para algumas mulheres, pode se tornar um ídolo, porque tudo gira em torno disso, e ela não consegue fazer mais nada sem uma estética exterior, e nem servir a Deus de uma forma integral, porque isso ocupa, em primeiro lugar, a vida dela. Tem tantas coisas. Para outras pessoas, satisfazer a sua alma, o consumo é o ídolo. Tem que consumir para dar satisfação existencial. Meu irmão, são ídolos que ocupam o coração. E aqui Jesus vai falar, olha, jovem rico, tudo bem que você é uma pessoa ética e boa, mas tem alguma coisa que ainda ocupa o seu coração acima de Deus. Então vamos voltar. Só uma coisa falta a você. Aí Jesus fala o que para ele? Olha só, vá, ele dá algumas ordens, alguns imperativos para esse jovem. Jovem, já que você quer dar a vida eterna, eu vou te dar o caminho, então. Vá, venda tudo o que você tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, quer dizer, depois do quê? Depois dele ir, vender tudo que ele tinha, dar o dinheiro aos pobres, aí depois disso, venha e siga-me. Gente, olha que fala incisiva de Jesus. Você quer realmente a vida eterna? Nada pode ocupar o seu coração. Nada pode dominar
a sua vida a não ser o próprio Deus, a não ser a própria vontade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus está ensinando esse jovem, de fato, o que é amar a Deus. E uma coisa, esse jovem tinha que estava ocupando o coração dele como um tipo de ídolo, como um tipo de algo que dominava o coração desse homem, ao ponto da reação do jovem ser qual? Versículo 22. Ele, o jovem governante rico, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. Então, olha a reação do jovem. A reação do jovem não foi assim, mas é o que eu quero. Eu quero a vida eterna, não importa o preço. Eu quero a Deus, eu quero seguir a Deus. Não foi isso que ele perguntou para Jesus? Mas a hora que Jesus tocou em algo que era mais importante para ele foi contrariado, retirou-se da presença de Jesus triste, por causa das suas propriedades materiais. Olha lá. Contrariado e triste, para este homem, grande riqueza teve prioridade sobre a vida eterna. Irmão, o dinheiro, os bens materiais, teve prioridade, né, para esse jovem do que a vida eterna que tanto ele falou que queria. Portanto, de modo consciente e voluntário, esse jovem abre mão de seu futuro, na verdade, de sua eternidade, em troca dos tesouros do presente. Quantas pessoas estão nesse tipo de vida com Deus? Na igreja, fala de Deus, busca Deus, pede para Deus resolver seus problemas, mas não tem uma entrega total do coração. Ídolos dominam o coração, e se você pedir isso, se Deus te pedir alguma coisa que você sabe que ocupa o seu coração, qual vai ser a sua atitude? A de Abraão, que levou aquilo para ser sacrificado, ou a do jovem, contrariado, triste, e larga a mão da fé e de seguir a Jesus? Qual é a sua postura, meu irmão? Pensa nisso. O que pode estar sendo um ídolo na sua vida? O que pode estar ocupando o seu coração mais do que a pessoa, a obra de Cristo e a vontade de Deus? Jesus não aceita, não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a dois senhores. Nós precisamos deixar Jesus, que é o Cristo, se assenhorar de fato da nossa vida. Ser o dono de fato, porque é Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos resgatou, e Ele é o nosso Senhor agora. Ele é o dono, Ele é o supremo, aquele que põe as regras, coloca as normas e diz pra gente como deve ser vivida a nossa vida para a glória de Deus. Isso é o Evangelho, meu irmão, tá certo? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, olha o que Jesus fala, como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Moral da história, o homem deseja entrar na vida eterna, mas acaba se tornando exemplo da grande dificuldade de fazê-lo, porque ele tinha que renunciar às coisas para isso, para ele ter a verdadeira joia, que era o próprio Cristo que estava na frente dele, gente, né? Que era o próprio Deus. Sem dúvida, esse jovem aceita a crença fundamental, afirmada inclusive até hoje, de que as riquezas são sinal do favor de Deus. Mas não percebe que a prosperidade material pode se tornar um grande empecilho, pois prende a pessoa a este mundo. Cuidado, cuidado aonde está o seu coração. Cuidado aonde está realmente qual é a rocha que você está construindo a sua vida de fato. Por quê? Porque é aí que nós vamos provar aonde está a nossa total fé e confiança. Onde está a sua fé? Onde está a sua expectativa? Onde está a sua esperança, a minha esperança? Seguir a Cristo, meu irmão. Tomar a nossa cruz e segui-lo. E fazer a vontade do Pai, como o próprio Pai Nosso, Jesus ensinou. Venha a nós o seu reino.
seja feita sua vontade na terra como no céu. E Jesus está ensinando isso, né, na prática para esse jovem, e não deu certo aqui. Ele renunciou o reino e não a riqueza. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Então, olha só, como é difícil os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Depois o discípulo estranha, ele fala: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui, gente, existem várias interpretações, cada um falando que a agulha era uma porta lá em Israel, a agulha é uma coisa ou outra, tá certo? Mas, no fundo, depois de alguns comentaristas, né, que eu li, na verdade, Jesus, ele só tá. O recado de Jesus aqui ele está mostrando que existe uma impossibilidade do rico entrar no reino dos céus, e ponto final, é isso que ele está querendo ensinar. Tá? Mas eu quero aqui ler um comentarista para você ver que não faz sentido essa questão da porta a porta do fundo da agulha. Segundo o comentarista Osborne, é de longa data que essa imagem tem recebido uma interpretação equivocada. Ainda persiste a ideia de que havia uma porta do fundo, né, da agulha, em Jerusalém, baixa demais para um camelo passar. No entanto, essa porta não existia, gente, no tempo de Jesus. Ela existe, porque ela foi construída na Idade Média. Então, não faz sentido Jesus ter usado essa figura na época, porque ela não existia. Então, essa interpretação não vale. Inclusive, ele diz aqui, desnecessária, pois a expressão de Jesus é uma simples hipérbole rabínica. Jesus e os rabinos da época usavam muitas hipérboles. Hipérbole é exagero na linguagem, para ensinar algo, só isso. Né? Por exemplo, a fé é como um grão de mostarda, a menor das sementes. É uma hipérbole. Por quê? Se você pergunta para um botânico hoje, a semente da mostarda não é a menor das sementes. Mas Jesus está usando a hipérbole. Aquela sementinha pequenininha se tornou uma grande árvore. Ele só estava ensinando que algo pequenininho ia se tornar grande, como o reino de Deus. É assim que vai acontecer. Ele começou pequenininho, ia começar pequenininho com os discípulos e ia invadir, como acontece em toda a face da terra. Então, nesse caso, Jesus só está usando uma hipérbole. Então, o mais provável, realmente, é que ele está falando do camelo passar, não pode passar numa agulha. É uma hipérbole, é um exagero. E, portanto, o que é a mensagem? Que, humanamente, é impossível os ricos passarem pelas portas do céu. Na verdade, não só os ricos. É impossível o homem ser salvo por ele próprio. É impossível o homem se salvar. E mais aqui que os ricos é um agravante, porque eles são apegados às questões materiais mais uns que os outros, que muitas vezes não os têm. Então, é esse o sentido aí, tá bom? Voltando ao versículo 26. E, de novo, os discípulos ficaram muito admirados, dizendo entre si, olha a pergunta, preste atenção na pergunta. Sendo assim, quem pode ser salvo? Essa pergunta é a chave desse texto. Né? A resposta é ninguém. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. Ninguém pode se salvar. Ninguém pode herdar a vida eterna pelo que faz. Gente, isso é o evangelho. Paulo vai trabalhar isso na carta aos Romanos. É justamente mostrando que o homem só pode ser justificado diante de Deus e aceito e reconciliado com Deus mediante a obra de Cristo, pela graça. Crendo, ele recebe a graça da salvação. Ele não pode se salvar, ele só vai crer na salvação ofertada. E Jesus responde para eles: para os seres humanos é impossível. Então, olha a pergunta: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus responde: para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Só Deus pode salvar você. Nada que você faça pode te salvar.
Só o que Cristo fez por você pode te salvar. Só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Só a obra de Cristo. Por isso você precisa conhecer urgentemente o que é o Evangelho. Qual é a obra de Cristo? Porque se você crer na obra de Cristo e crer que Jesus é aquele que solucionou o seu problema existencial através dessa obra do Cristo, você pode ser salvo, porque Deus te salva. Deus salva você através da fé que é gerada por graça e pelo que Cristo fez. Jesus está preparando esse caminho enquanto estava vivo para o ensinamento, portanto, da salvação pela graça. Então, para os seres humanos é o quê? Impossível ser salvo. Contudo, não para Deus. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa que eu esqueci. Só frisando, então, a resposta aqui, né? Como eu já disse, vamos só frisar. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. Mas somente Deus pode salvar. E aí ele pode salvar até mesmo o rico, que aqui no caso é mais difícil do que as outras pessoas, justamente pelo apego aos bens materiais, que acaba se tornando um controlador desse coração desse rico. Norteia, direciona a vida dele. Aqueles bens condicionam o rico a viver a vida em torno das questões terrenas e desfrutando das coisas terrenas e materiais, tirando os olhos dele da eternidade, do que é eterno e que realmente interessa para a vida eterna, como a gente tem falado aí. Então, olha só, versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe. Aí Pedro fala o seguinte, olha que interessante como que Pedro coloca um contraponto aqui, né? Ele escuta toda a história do jovem, o jovem fica triste, prefere ficar com seus bens, em vez de herdar a vida eterna, é uma escolha que ele fez. Jesus fala, ó, ninguém pode se salvar, ninguém, Deus pode salvar, quem ele quer, inclusive o rico. E Pedro aqui meio que, gente, é esquisito, porque nós estamos lendo em Marcos algumas situações que tinha ainda orgulho no coração dos discípulos. E aqui Pedro se levanta como um representante do grupo, de novo aqui, sempre o Pedrão, o nosso Pedrão, né? Ele fala aqui o seguinte, eis Jesus, olha, Jesus, então nós somos, como assim, nós somos um contraponto, né? Nós somos fizemos diferente. Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Olha só, é verdade, eles fizeram realmente isso, né? Mas, dentro do contexto que a gente está vendo, isso soa, né, um orgulho no coração dos discípulos, porque eles vinham com esse sentimento dentro deles, e Jesus estava corrigindo isso em várias situações. E aqui Pedro, de novo, externaliza isso, mas Jesus, ele fala, olha, Pedro, o negócio é o seguinte, como que assim, ele não desmente, Pedro, é um fato, eles realmente deixaram para seguir Jesus, apesar de Pedro aqui não entender que até isso eles fizeram por obra do Espírito, é graça de Deus, não foi mérito deles, nunca é. Aí Jesus responde o seguinte, em verdade lhes digo, Pedro, ó, então tá bom, de fato eu vou falar para vocês, não há ninguém que tenha deixado casa, eles tinham deixado, né, casa, irmãos, família, os pais, eles tinham deixado, né, realmente muitas coisas para seguir Jesus. Mas Jesus falou assim, olha, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba, olha que interessante aí, né? Já no presente, 100 vezes mais. Que existe uma retribuição da parte de Deus daqueles que renunciam coisas para seguir a Cristo. E ele fala, você vai receber 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Mas ele acrescenta uma coisa que provavelmente eles não queriam ouvir. Mas tudo isso aí, na presente era, vai vir junto perseguições, sofrimentos por perseguição por causa do evangelho. Então, não é porque eles deixaram tudo que a vida deles seria um mar de rosas.
O que acontece? Ele está de novo mostrando que a igreja é a nova família. Na igreja nós encontramos outros irmãos, outras mães, outros filhos, encontramos campos, encontramos outras casas que são nossas, mas tudo isso vem ainda com perseguições. Mas, também a retribuição maior, permanente, será o quê? No mundo por vir, receberá a vida eterna e é incomparável, tudo bem? Então, o que Jesus fala para Pedro? Pedro, ninguém vai dar mais do que Deus. Você deu, sim, você renunciou ao seu pai, sua mãe, sua casa para me seguir. Você sabe o que você está recebendo? Vários irmãos, irmãs, outras casas. Você não está vendo o que você está recebendo, o que você está tendo? Está vindo junto às perseguições, mas no mundo por vir, você receberá a vida eterna, que aí é incomparável, é de forma imensurável, né? Muito maior, que não dá para comparar. Então, existe uma retribuição eterna que é incomparavelmente, né? Incomparavelmente maior das renúncias que fazemos aqui nessa terra, nesse mundo terreno, para seguir a Deus, para seguir a Cristo. E é isso que Jesus está ensinando. Em relação às perseguições, aqui, ó, os discípulos precisam entender que bênção divina, se eles precisam, a gente também, né? Que bênçãos divina não significa ausência de provações e aflições. Gente, os discípulos precisavam entender isso. Eu preciso, você precisa. Isso vai contrário a muito da teologia da prosperidade que correu, né, no Brasil aí, e outras teologias, que parece que o cristão não poderia ter nenhum tipo mais de tormento, sofrimento e aflições nesse mundo. É completamente ao contrário da proposta de Cristo. Você vai sofrer provações, você vai sofrer aflições, e algumas, inclusive, por causa do evangelho do meu nome. Jesus deixa claro para os discípulos aqui, né? Em várias situações. Então, em várias ocasiões, Jesus lhes adverte das dificuldades que estão por vir para ele próprio, quer dizer, para Jesus próprio. Ele mostra, olha, eu vou sofrer, eu vou morrer, vai acontecer isso, né? E para os discípulos. Deus está supervisionando a vida de seus filhos, mas eles passarão, eles quem? Nós, tá? Ó, eles, os filhos de Deus, passarão pelos mesmos sofrimentos messiânicos que Jesus. Contudo, o sofrimento do Messias de Deus e de seu povo messiânico tem efeitos redentores, tem efeitos eternos, meu irmão. E era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Marcos, porém, apresenta a vindicação. Vindicação é restituição e recompensa presentes com o cêntuplo, né, 100 vezes mais de provisão de familiares, uma referência, como eu disse, à igreja. O ganho é imensuravelmente maior que a perda e constitui, então, um antegosto, né, do que será concedido eternamente. Nenhum sacrifício, presta atenção, nenhum sacrifício que os discípulos fizeram, que eu fizer ou que você fizer, ou nenhuma perda pode ser comparada à vida eterna que nós receberemos. Certo? E nós sabemos, meu irmão, que os discípulos realmente passaram situações dificílimas, perseguições, exceto João, né, que também foi torturado, mas exceto João, todos foram contra a tradição, se eu não me engano, todos ou quase todos foram martirizados, mortos de forma trágica. Paulo mesmo, né, que depois foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, teve outras decapitações, teve outro que morreu queimado, fizeram queimado vivo, uma tocha ali para diversão, né, dos romanos. Então, são situações, eles morreram pelo evangelho. Esse sacrifício dessa vida pelo evangelho, por mais difícil que é para nós, principalmente nós ocidentais, que não sabemos que é isso, que é dar a nossa vida literalmente em prol de uma causa, algumas culturas orientais, você tem isso na própria cultura, eles fazem isso porque eles dão a vida deles, a causa que eles acreditam, né? Alguns
causas religiosas, outras causas políticas, ideológicas, diversas causas que eles têm, eles estão dispostos a dar, o engajamento é de dar a própria vida. O brasileiro não tem isso na nossa cultura, então é difícil para a gente entender. Mas o evangelho requer de nós uma vida em sacrifício por uma causa, a causa do evangelho, ao ponto de estarmos dispostos a perder a nossa vida por causa do evangelho. Isso é o chamado de Cristo, meu irmão. Esse é o chamado do evangelho. Então preste muita atenção em que evangelho você tem ouvido e pregado, para não sermos enganados com um falso evangelho, um falso compromisso com algo que não é a proposta de Cristo. A proposta de Cristo é o engajamento de vida. Ele deu a vida dele por você, para te salvar. E agora ele é teu Senhor e ele requer a sua vida para andar com ele e ser fiel ao evangelho que te salvou, sendo testemunha de Cristo aonde você está. E aí deve estar a nossa disposição em tirar do nosso coração todos os ídolos, tudo aquilo que nos atrapalha de seguir a Deus e a Cristo de forma plena, de forma inteira e integral. Isso é uma avaliação que você tem que fazer. Desse jovem eram os bens materiais. E para mim, e para você, o que é? A gente tem que pensar e avaliar que o Espírito Santo, nessa noite, meu irmão, traga para a gente se tem alguma coisa no nosso coração que ainda ocupa o nosso lugar, ocupa o lugar de Deus. É um ídolo e que deve ser descartado, que deve ser renunciado, deve ser jogado fora do nosso coração para que Deus tome conta de toda a nossa vida, a nossa esperança, nossas expectativas, nossos pensamentos, nossos desejos, e domine quem nós somos realmente para vivermos o evangelho que foi pregado a nós, que nos salvou e requer uma vida engajada com Cristo. Esse é o discipulado cristão. Isso é discipular alguém, é levar a pessoa a entender o evangelho e a crescer numa vida que é fruto do evangelho, a ser discípulo de Cristo. Você e eu precisamos fazer discípulos. Precisamos ser discípulos de Cristo e precisamos fazer discípulos. Tá certo? Eu vou deixar para o final para fazer. Se eu esquecer, alguém aqui em casa, se puder me lembrar, falar do missionário iraniano, tá? No final. Que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. E aí, para encerrar aqui o texto, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, minhas considerações finais. Jesus apresenta considerações importantes acerca do lugar das coisas materiais na vida cristã. Então, primeira coisa, ter bens não é inerentemente pecaminoso, gente, mas se torna pecado quando os bens passam a nos controlar. Nesse caso, eles se tornam ídolos e precisam ser descartados. Quanto mais bens a pessoa tem, mais difícil se torna até mesmo encontrar Deus, o que dirá segui-lo. Pois os bens exercem cada vez mais controle sobre nossa atenção. Somente Deus tem o poder de vencer as forças desse mundo e nos conduzir à salvação. Deus retribuirá seu povo por tudo o que sacrificaram e perderam ao seguir a Cristo. Tudo de que abrimos mão para seguir a Cristo será devolvido 100 vezes mais e se tornará parte de nossa recompensa eterna. Uma grande inversão caracterizará nossa transição deste mundo para a eternidade. Caracterizará nossa transição deste mundo para a eternidade. Somente aqueles que empenharam em adotar a postura de servo serão os primeiros no reino eterno que está por vir. Que Jesus Cristo, o Evangelho, o próprio Deus, ocupe o primeiro lugar no nosso coração e nada mais. Seja de fato um discípulo de Cristo, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Tamo junto aí.